Salve com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na presença dEle para trazer a palavra dEle nessa noite. Agradecer a Deus, por mais um ano que Ele nos concede, nos permite. Só tenho motivos para agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. E eu creio que esse ano de 2026 não vai ser diferente, porque Ele é fiel, maravilhoso. Ele continuará cuidando de nós. Quero agradecer ao pastor também pela oportunidade. Gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 12. Gênesis 26, 12. Que diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou-se Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam contra os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiram dali e cavou ainda um outro poço. E, como por esse não contenderam, chamou de Reobote. E disse: Porque agora nos deu o lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Eu estava meditando nessa passagem um pouco extensa, Eu comecei a ler bem do início do capítulo 26, E me chamou a atenção sobre o Isaque estar cavando poços, Isaque estava na terra dos filisteus. Abraão, seu pai, já havia morrido e havia vindo fome ali sobre a terra. E no comecinho do capítulo 26, no verso 2, Deus disse, ele queria sair dali daquele lugar. E aí o Senhor aparece para ele e diz: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E ali o Senhor renova uma promessa que tinha feito ao seu pai Abraão. E ele fala para Isaque: Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Então Deus ali fez uma promessa para Isaque, confirmando o juramento que tinha feito para Abraão, seu pai. E a primeira coisa que eu comecei a meditar é que no capítulo 5 diz: Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E aí no verso 6 fala:
Isaac, pois, ficou em Gerar. E era a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, sobre a obediência. Todos nós, é certo que nós temos desejos, vontade próprias, nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas, irmãos, não tem nada melhor do que estar debaixo das promessas do Senhor e daquilo que Ele falou conosco, por mais que não seja a nossa vontade. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. O desejo dele era sair dali daquela terra. Havia fome ali na terra, mas o Senhor falou para ele não sair. E ele obedeceu ao Senhor. Nessa noite, eu não sei quais são os teus planos, os teus projetos, o que você tem apresentado ao Senhor, os teus sonhos. Mas ora a Deus, ouve a voz do Senhor nessa noite. Se Ele falou com você, faça como Isaac, obedeça, não saia. É muito melhor obedecer. Às vezes dói, às vezes é difícil, mas lá na frente a gente vai entender. E quem obedece tem as bênçãos do Senhor. A gente vai ver que Isaac, ele obedeceu e ele teve as bênçãos do Senhor na sua vida, né? Fez toda a diferença ali na vida de Isaac, ele ter ficado, ele ter obedecido o que o Senhor falou para ele. E ele não questionou, irmãos. E quantas das vezes a gente até questiona, né? Ele poderia, eu fiquei meditando, ele poderia ter questionado o Senhor, mas tem fome na terra, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perecer. Não. A Bíblia diz que simplesmente ele ficou naquela terra. Então fique no lugar que o Senhor te colocou. Mesmo que você não queira, fique, obedeça a voz do Senhor nessa noite. Se Ele te colocou, Ele tem um propósito, Ele sabe de todas as coisas. Aparentemente pode não ser o melhor lugar, né? Aos olhos de Isaac, talvez ele não entendeu, talvez ali não era o melhor lugar para ele, mas ele obedeceu. Não questione, obedeça, ouça a voz do Senhor nessa noite. E aí a Bíblia diz que ele ficou. E aí no verso 12, diz que Isaac, ele semeou naquela terra. Ele começou a semear. E no mesmo ano prosperou. No mesmo ano a Bíblia fala que Deus abençoou. No verso 12 fala que ele, no mesmo ano ele recolheu um por um tudo aquilo que ele tinha plantado. E ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. A Bíblia fala no verso 13, 14 que ele tinha muitas ovelhas, boi, muitos servos. De uma maneira tão grande ele cresceu que ele atraiu a inveja dos filisteus, né? Naquela terra ali que talvez ninguém desse nada, né? Que a outra hora tinha fome, mas ele prosperou, eu creio porque ele obedeceu o que o Senhor falou com ele. E naquela terra improvável, quando ele começou a semear, produziu, ele colheu, multiplicou os animais e ele prosperou, ele cresceu de uma tal maneira que agora os filisteus começaram a ter inveja dele. E, irmãos, quando Deus eles começa a nos abençoar, sempre vai se levantar alguém para nos invejar. Sempre vai se levantar alguém para falar mal da gente, para apontar o dedo, para questionar, para não entender. Não se importe, meu irmão. Não se importe nessa noite. Não dê ouvido. Deixe quem quiser falar. Deixe quem quiser comentar, falar. Continue fazendo aquilo que o Senhor te colocou. Continue fazendo aquilo, continue obedecendo. Continue na presença do Senhor. Porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está na presença do Senhor, vai atrair inveja. E com Isaac não foi diferente. E aí, como ele ali cresceu, foi abençoado, atraiu a inveja. Atraiu a inveja dali daquele povo. E aí a Bíblia diz que lá no verso 16, Abimeleque chegou até Isaac e disse: olha, aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. E aí ele veio e expulsou, mandou Isaac sair dali. E aí o verso 17 diz que então Isaac saiu dali e se acampou num vale de Gerar. E é desse vale que eu quero falar nessa noite. Eu já disse aqui que Deus ele abençoa quem obedece, né? Quem faz a vontade de Deus, quem dá ouvidos à voz de Deus, né? E aí ele mandou ele embora e Isaac vai. E quando Isaac chega, né, em Gerar, ali onde ele habitou, o verso 18 diz que ele tornou a abrir os poços que se cavavam nos dias do seu pai Abraão. Irmãos, os seus inimigos, os filisteus, haviam entulhado
os poços depois da morte do seu pai. E quando ele chega ali naquela terra, ele começa a desentulhar, ele começa a cavar novamente. E esses poços eram heranças. Era do seu pai. O seu pai que havia cavado e os filisteus haviam entulhado ali aqueles poços, tinham colocado terra em cima, né? E eu fui procurar o significado da palavra cavar. Cavar significa perseverança, significa provisão, significa busca. Quem cava, quem está cavando algo, está procurando algo, está buscando algo, né? E ele começou, e quem está cavando tem que remover alguma coisa, porque aqueles poços, eles estavam entulhados, creio eu, com pedras, areias, com qualquer coisa que estava ali que jogaram em cima para enterrar aqueles poços. E agora Isaac começa a fazer aquele trabalho ali de tirar, de remover todos aqueles obstáculos para procurar água, para tirar todo aquele entulho que os inimigos tinham colocado nos poços do seu pai. E eu levei isso para o lado espiritual, para o lado espiritualmente falando, né? Sobre o ato contínuo que nós devemos ter de buscar a presença de Deus. Porque a água significa a presença de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, não se busca mais a presença de Deus. Qualquer coisinha, qualquer obstáculo, qualquer coisa que vem lá e entulha os nossos poços, a gente já desiste. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, a gente já para, a gente já deixa tudo para trás. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que é tempo de desentulhar os poços. É tempo de começar a cavar. Eu não sei o que o inimigo ele entulhou na tua vida, na minha vida, mas eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos sair daqui, nós vamos cavar os nossos poços. E se você, através da fé, porque é um ato de fé, se você começar a cavar, se você procurar, se verdadeiramente você buscar a presença do Senhor, você vai encontrar, eu vou encontrar a presença do Senhor. E naquela época, os poços, eles eram fundamentais, eles eram essenciais para a vida, né? Nos tempos bíblicos, a garantia da água, né, para as pessoas e para os rebanhos, para poder manter as pessoas e os rebanhos, porque a água é vida, a água simboliza vida. Então naquela época os poços eram muito importantes para isso, para manter as pessoas vivas e os animais, né? E espiritualmente falando, irmãos, nós precisamos de Jesus para nos mantermos vivos. Ele é a água, ele é a fonte da água da vida. Se o teu poço hoje está entulhado, que representa a presença de Deus, começa a cavar aí nessa noite. Começa a desentulhar e você vai sentir, você vai começar a sentir, a jorrar a água da vida, que é a presença do Senhor. E nesse processo, irmãos, que a gente começa a cavar, não é fácil. Vai surgir obstáculos, vai subir levante, vai subir luta, vai subir prova, não é fácil. Mas com Jesus a gente vai conseguir. Basta tão somente a gente querer, basta tão somente a gente ter o desejo, anelar pela presença dele. Irmãos, quem tem sede não desiste. Quem tem sede busca. Que nós possamos ter sede da presença do Senhor. Que a gente não venha se conformar de ter os nossos poços entulhados pelo inimigo e se conformar e ficar na mesma. Vamos morrer espiritualmente falando. Porque o ser humano sem água, ele morre. E o ser humano sem Jesus, ele morre. Ele já está condenado a morte eterna. Mas Jesus nessa noite, ele é vida. Ele é vida para mim e ele é vida para você, porque ele é a fonte de água viva. Tem sede nessa noite? Você tem sede de Deus nessa noite? Se você tem sede da presença de Deus nessa noite, então começa a cavar. Começa a tirar todos os obstáculos, tudo que te impede de chegar na presença de Deus. E nesse processo de cavar, de buscar a presença de Deus, vai aparecer pessoas, problemas, lutas, às vezes é enfermidade, às vezes é uma situação com o filho, com o marido, no trabalho, para querer destruir, para querer frustrar os nossos sonhos, para que a gente pare de buscar a presença do Senhor. Mas eu creio que
como Isaac, ele tinha a marca da promessa, a promessa que Deus fez para Abraão, seu pai. Deus renovou ali o voto com ele. Eu creio que nós temos a marca da promessa nessa noite. E quem nos prometeu, ele é fiel para cumprir. E não desista, continue buscando a presença de Deus até você encontrar. A gente vai ver nos próximos versículos que os servos ali de Isaac encontrou vários obstáculos, mas ele não desistiu de cavar, de buscar a presença do Senhor. No verso 19, a Bíblia diz que os servos de Isaac cavaram no vale. E eu estava meditando e o Senhor me voltou a esse versículo, no vale. E acharam um poço de água nascente. E na Bíblia, vale significa luta, significa dor, significa provação, significa vale da sombra da morte. E aqueles servos de Isaac estavam cavando no vale. Irmão, na dificuldade mesmo, vai cavando aí. Mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo no vale da sombra da morte, vai cavando aí mesmo nesse vale. Sabe por quê? Porque vale, ao mesmo tempo que é significado de luta, de provação, de vale da sombra da morte, mas também é lugar de intimidade com Deus, é lugar de aprendizado, é lugar de crescimento, é lugar de busca. É no vale que a gente encontra a presença de Deus. Você está no vale? Continua a cavar aí nesse vale. Porque se você continuar cavando, como os servos de Isaac aqui, eles encontraram água. E a água, a fonte da água da vida já está presente aqui nessa noite. Continua cavando aí nessa tua dificuldade, na enfermidade, nos problemas, nas portas fechadas, não importa. Continua cavando que você vai encontrar a presença de Jesus. E quando a gente tem a presença de Jesus, irmãos, nós temos tudo. A gente vence o vale, a gente vence as lutas, a gente vence as provações. O importante é ter a presença do Senhor. A Bíblia fala que Jeremias, ele foi lançado no fundo do poço. E aquele poço que Jeremias foi lançado não tinha água. Fisicamente, falando naturalmente, a água que a gente bebe. A Bíblia fala que só tinha lama. Ele estava ali no lamaçal, no fundo do poço. Mas a presença do Senhor estava lá. Aleluia. Não tinha água física, mas tinha água espiritual para ele beber. Porque a Bíblia diz que mesmo ali naquele fundo do poço, o Senhor continuou falando com ele. Jeremias clamou e o Senhor tirou ele de lá, do fundo do poço. Aleluia. Então, nessa luta que você está passando, pode ter escassez de tudo, pode ter escassez daqui dessa terra. Mas se tiver a presença do Senhor, se tiver a fonte da água da vida, que é o Senhor, no tempo certo a mão do Senhor vai ir nesse fundo do poço, nesse vale, e vai te tirar dessa situação, desse problema. Mas precisa ter a presença dEle. A água, a fonte da vida que é Ele. Pode faltar tudo, menos Ele. A Bíblia fala que lá em João 4, a mulher samaritana foi até o poço tirar água para beber. Mal sabia ela que ela ia encontrar lá a fonte da água da vida que nunca mais ela teria sede. Irmão, que nessa noite eu e você possamos nos encontrar com o dono, com a fonte da água da vida. Porque se você cavar e você encontrar, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai sentir falta de nada, porque a presença dele nos preenche em tudo. A presença dele é tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. E aí no verso 19, como eu falei, eles começaram a cavar. Mas aí a Bíblia fala que os pastores dali daquela terra de Gerar começaram a contender com eles. E falaram, não, essa água é nossa. Mas aí a Bíblia fala que eles não desistiram. E eles não contenderam com ele, irmãos. Crente não contende com o outro. Contenda não é de Deus, contenda é do inimigo. Os servos de Isaac estavam ali cavando, eles que acharam a água. Eles podiam começar a contender ali, dizer, não, eu que cavei. Era a herança de Isaac, eram os poços de Abraão. Não, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Vai ler lá a Bíblia que você vai ver. Se a gente se inspirar na palavra de Deus, irmãos, a gente não erra nunca. A Bíblia diz que eles saíram dali e foram cavar outros poços. Se livre das contendas nessa noite, meu irmão. Deixe para lá, deixe quem quiser falar, deixe quem quiser sentir inveja, julgar.
entrega nas mãos do Senhor e se retira. O crente tem que se retirar. A Bíblia diz que os servos deles foram e cavaram outro poço. E aí chegaram também e falaram, não, esse poço também é meu. Contenda de novo, irmãos. E novamente eles se retiraram. Aleluia. O crente tem que ser assim, irmão, tem que se retirar. Nem todo lugar serve para nós. A gente que às vezes quer se enfinhar lá, mas não é o nosso lugar. Onde tem contenda, o crente não pode fazer parte. Onde tem panelinha, fofoca, inveja, disse-me-disse, um contra o outro. Um crente querendo ser melhor que o outro. Está repreendido em nome de Jesus. Vai cavar os poços que a gente vai ganhar mais na presença de Deus. E aí a Bíblia diz que eles foram para o terceiro poço. E quando eles chegaram lá, no verso 22 fala, partindo dali cavou ainda outro poço. E como esse poço não contenderam, chamou de Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor. E prosperaremos na terra. E aí, após esse episódio que eles cavaram esse poço, ninguém se levantou, não houve contenda, ninguém disse esse poço é meu. Olha o que o verso 24 diz. Na mesma noite, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meus servos. A obediência, eles foram obedientes, eles não contenderam, eles não desistiram, eles continuaram cavando. Irmãos, às vezes no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, a gente já para, a gente já quer desistir, a gente já deixa lá os nossos poços entulhados, já desiste. Não desista, continue cavando até você encontrar a Jesus, até encontrar a presença dele, até encontrar a fonte da água da vida. Aí sabe o que aconteceu? Abimeleque, que expulsou Isaac lá da terra porque ficou com inveja, porque Deus estava prosperando ele, Isaac obedeceu. Aí no verso 26 diz que quando Abimeleque ficou sabendo, ele pegou ele e os amigos dele e foram até lá, até Isaac. E aí Isaac vendo ele disse, por que você veio até mim? Você me odeia, né? Creio que você me expulsou de lá da sua terra, você me odeia, você tinha inveja de mim. Por que você veio? E aí ele diz assim, ó, porque nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Irmãos, o crente ele é diferenciado. Aleluia. Mesmo na luta, mesmo na prova. Aleluia. O bom, irmãos, é que nós possamos ser reconhecidos assim. Que as pessoas olhem para a gente e digam assim, olha, verdadeiramente ela serve o Senhor. Verdadeiramente o Senhor é com ele, é com ela. Não importa o que ele passou. Abimeleque viu que o Senhor era com ele. E voltou e reconheceu isso diante dele e dos amigos dele e de todos. Por isso eu te digo nessa noite, não desista. Continue cavando, mesmo diante dos obstáculos, das lutas, das provações que vierem. Mesmo que você cave o primeiro poço, não encontre nada, vá para o próximo, continue cavando. Não desista. Não desista até você encontrar a presença de Jesus. Que nós possamos ter sede da presença do Senhor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, de buscar, de vir à casa dele com o desejo de louvar, de orar. Na semana de oração está aqui se derramando ao Senhor, colocando os problemas na presença do Senhor. Que em 2026 a gente começa fazendo tantos planos, tantos sonhos, tantos objetivos. E os sonhos que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, que o inimigo entulhou, que o inimigo colocou lá no fundo do poço, colocou terra em cima. É tempo, é época de começar a desentulhar os sonhos, os projetos, os planos que o Senhor tem na minha vida, na tua vida. O ministério que o Senhor confiou na tua mão. A ferramenta que o Senhor te deu, mas está lá enterrada. O Senhor te diz nessa noite, desenterra os teus talentos, os teus dons. Busca a minha presença. Porque enquanto o Isaac estava lá buscando a herança dele, cavando lá os poços, que espiritualmente falando a presença do Senhor, Deus abençoou ele, abençoou a família dele, a descendência dele. Irmãos, enquanto a gente está aqui servindo ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida do nosso lar, o Senhor cuida de todas as áreas da nossa vida. O Senhor é conosco, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nós
Não importa a situação que você está, lá em Romanos 8 diz que nem altura e nem profundidade, nada pode separar do amor dele. Aleluia. Nada pode separar você da presença dele. Quem se afasta somos nós. É nós que se afastamos da presença do Senhor. Mas nessa noite Ele está aqui. Se você cavar, se você buscar, se você tiver sede da presença de Deus, você vai encontrar. Lá em Jeremias capítulo 29, o verso 13 diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. E aí no verso 32, para encerrar, a Bíblia fala que nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram a notícia para ele do poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Aleluia. Irmão, não sei nessa noite se por algum momento da sua vida você cavou e você encontrou a Jesus, a água, a fonte da água da vida. E você matou a sua sede, você mergulhou, você sentia a presença dele. Aleluia. E talvez o inimigo, ou até você mesmo, porque às vezes a gente quer colocar só a culpa no inimigo, mas às vezes nós mesmos que entulhamos os nossos poços. E aí às vezes a gente acha que é o inimigo. Ah, foi o inimigo. Não, irmãos. Às vezes nós mesmos que entulhamos os nossos poços. E talvez você chegou aqui com o seu poço entulhado, cheio de entulho. Mas é noite de renovação. Aleluia. É noite de cavar. É noite de limpeza. É noite de tirar tudo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Vai cavando aí, irmãos. Fecha os teus olhos e vai cavando, vai tirando tudo que não agrada ao Senhor. Vai desenterrando os sonhos que o Senhor tem para você, os planos, os projetos. Eu já posso sentir o cheiro das águas brotando. Você pode sentir nessa noite. Ele está aqui para matar a minha sede e a tua sede. Eu não sei que circunstância te jogou lá no fundo do poço, mas o Senhor, Ele está aqui. Ele é a fonte da água da vida. A Bíblia diz que ao cheiro das águas novamente brotará. Mesmo que a árvore seja cortada, a sua raiz fica lá e brotará o cheiro das águas. É tempo da gente desentulhar, da gente, mesmo diante das dificuldades, dos obstáculos, se levantar e dizer: não, não posso ficar aqui nessa situação. Talvez você até já começou a cavar, mas aí veio alguém, se levantou contra você. Aí veio uma decepção, veio uma tristeza, veio uma angústia. Você parou de cavar, volta a cavar. Ainda é tempo de você cavar. Se você cavar, você vai encontrar a presença do Senhor. Cave, irmãos. Cave até encontrar a presença de Jesus. Não desista. Não desista de cavar. E aí quando você encontrar, você beber dessa água, da fonte da água da vida que nunca se esgota, nunca mais você terá sede. Nunca mais você vai querer sair da presença do Senhor. Que nós possamos desejar nessa noite a presença do Senhor nas nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.